passar a palavra talvez aqui ao Sandro, portanto podes falar um bocadinho sobre ti, o que é que tens feito, e depois posso passar para a Teresa e por fim a Liliana, e portanto apresentem-se aqui ao nosso público para quem ainda não os conhece. Podes fazer. E a minha formação é de pintura, e comecei há coisa de 22 anos no Júlio de Matos a criar ateliês de arte com artistas, na altura chamados doentes, dentro do hospital psiquiátrico, onde começámos até a dar aulas de pintura e de arte durante 22 anos. Portanto, criámos um polo cultural muito forte dentro do Júlio de Matos e agora, mais há coisa de 2 ou 3 anos, com o manicômio. Fui rápido. Então é a minha vez. Olá a todas e a todos. Que bom estar aqui. Podemos falar de saúde e de trabalho e dessa interseção. Eu sou psicóloga já assim, há algum tempo e iniciei o meu percurso e boa parte do percurso foi com estudantes de ensino superior, tanto no âmbito clínico como educacional, trabalhando aspectos que podem ser mais remediativos e, sobretudo, programas de promoção e desenvolvimento de competências. E uma outra paixão surgiu na vida depois de ter vivido o amor com os estudantes, e tem que ver com isto da saúde nos locais de trabalho, e é a área que me tenho dedicado. No fundo, o que é que acontece é esta enorme percentagem de pessoas que desde os 18 até ao final das suas vidas trabalham, e como é que elas podem trabalhar e não viver em martírios. Não direi manicômios, mas martírios. Boa tarde a todos. Eu sou a Liliana, sou formada em Psicologia Clínica, especializei-me em Neuropsicologia, mas fui tão infeliz e vivia quase como num manicômio, e então agora resolvi virar-me para o lado bom da vida, que tem a ver com as questões da felicidade, e há cerca de 2 anos surgiu a Happiness Factory, que é um projeto de felicidade 360, com base científica. Aquilo que nós fazemos é não só promover a felicidade em contexto de trabalho, que é uma coisa que agora está especialmente em voga, mas percebermos que o ciclo também acontece na vida, e a passagem pelas empresas e pelo mundo do trabalho é precisamente isso, uma passagem. Portanto, temos aqui no fundo 3 áreas onde se trabalha a questão da felicidade, e por isso há também aqui uma série de projetos com as escolas e com ambientes mais académicos, mas o nosso foco tem sido realmente as organizações, porque é de facto onde nós passamos grande parte do nosso tempo, e aquilo que eu percebi por parte da psicologia clínica é que por mais que nós individualmente trabalhemos as questões do que é a felicidade para nós e tentemos promover isso, se no outro dia chegamos ao local de trabalho e não existe um contexto promotor desta felicidade, é quase que andarmos aqui sempre a trabalhar em contra-relógio. Portanto, obviamente que cada um de nós é responsável pela sua felicidade, mas precisamos que as organizações assumam aqui o seu papel na promoção também de um contexto em que isso seja possível prosperar, não é? Porque senão é andarmos em contra-trabalho, literalmente. E é um pouco isto que faço, portanto, deixei a prática clínica um bocadinho de lado e tenho-me dedicado aqui um pouco mais aos processos de consultoria, de formação e de mentoria nas organizações. Começar desde já com uma questão que acho que é o que deve estar um bocadinho na cabeça de toda a gente aqui presente, que é qual é o motivo de agora este tópico da saúde mental realmente no espaço, no local de trabalho, tem surgido tanto durante este ano.
o que é que poderá ter sido, digamos, varrido para baixo do tapete durante tanto tempo e que agora está a ser descoberto, o que é que as empresas poderão efetivamente ver debaixo desse tapete. E se calhar passava a palavra à Teresa. Teresa, porquê? Porquê é que isto acontece agora? Porque toca a todos e não dá para varrer para debaixo do tapete. E, portanto, como a vivência de algo tão extraordinário, tão absurdo e a todos, de facto, não tornou possível que isso fosse um problema da pessoa ao lado, que eu eventualmente não tenho nada a ver. Portanto, como toca a todos, inclusivamente aos gestores, aos decisores e não apenas ao colaborador que enfim, terá mais ou menos capacidade para gerir as suas situações, na verdade é de relembrar que 1 em cada 5 portugueses tem um problema de saúde psicológica e isto é anterior à pandemia. Uma coisa muito positiva, não querendo desejar que a pandemia tivesse acontecido e que se mantenha, houve um aspecto positivo que tem que ver com isto de um menor estigma, porque quando vemos tantas pessoas eventualmente a sentirem algo que eu também sinto e a falarem sobre algo que eu eventualmente também estou a enfrentar, na verdade normaliza, e ao normalizar se calhar eu tenho menos autoestigma, tenho menos receio de ser julgado e critico-me menos em relação a dificuldades que eu vejo que de alguma forma todos passam, mais ou menos. Portanto, estamos a falar não necessariamente de doença mental, estamos a falar eventualmente de alguns níveis mais elevados de ansiedade, estamos a falar de algum sofrimento psicológico, estamos a falar de como é que se enfrenta esta percepção de falta de controlo, de não saber o que vai acontecer, e ao percebermos que isto é algo que é humano, esta ideia de quando eu não sei o que vai acontecer, quando eu sinto que não controlo a grande parte das coisas da minha vida, ou que há uma mudança a esse nível, eu sinto-me muito mais próximo dos outros e os outros de mim, e somos muito mais próximos e semelhantes nesse sentido. E se calhar, no caso das empresas e dos locais de trabalho, também é uma inevitabilidade, que é se as pessoas estão mais tensas, se o assunto não é outro, senão o que é que acontece com a vivência de pandemia, todas as alterações que se tiveram que fazer nos locais de trabalho para que se pudesse, em alguns casos, muitos outros não, poder continuar a trabalhar, é inevitável perceber que isso está em todo o lado. Se está em todo o lado, também está nos locais de trabalho. Por outro lado, alguma tendência que já existiria de algumas ações avulsas em torno de, alegadamente, de promover o bem-estar, e de algumas confusões relativamente a algumas iniciativas que antes as empresas fariam, agora, de alguma forma, pelo menos nas grandes empresas, escalaram. Portanto, é também a oportunidade de se falar mais sobre saúde e bem-estar. E claro que o meu desejo era que também, para além de se falar de saúde e bem-estar, se pudesse passar à prática, ou seja, das palavras às ações, e na gestão estratégica, de facto, as pessoas ficarem realmente no centro e não apenas no slogan, no wall de entrada. Portanto, fica aqui já. Portanto, uma coisa teve de bom, é a redução do estigma. E isso tem que ver com o facto de tocar a todos. Uhum. E neste caso, nesta relação trabalho, vida pessoal, saúde, por assim dizer, de que modo é que estes problemas também, os ditos como mais comuns, portanto as depressões, as ansiedades, afetam a nossa vida laboral, ou como é que podem afetar a nossa vida laboral e vice-versa? Portanto, como é que, portanto, esta constante pressão, a pressão da proatividade, do entregar trabalho, do fazer horas extra, portanto, como é que isto pode depois também influenciar a nossa saúde e portanto, consequentemente, a nossa vida pessoal. Liliana. Todas as pessoas no centro das organizações.
não existem empresas se não existirem pessoas. Isto é uma ideia que nós temos que tornar real. Portanto, se nós queremos ter uma empresa, nós precisamos de cuidar das pessoas para a sustentabilidade dessa mesma empresa. Eu não sei se me estão a conseguir ouvir bem, porque estou aqui com alguma instabilidade na minha ligação, mas vou tentar falar mais pausadamente, mesmo se houver cortes. Dá para apanhar umas sílabas e juntando é capaz de formar a ideia. Então, estava eu a dizer que nós temos que, em primeiro lugar, criar esta ideia e implementá-la de uma vez por todas, que não existem empresas sem pessoas. E, portanto, mesmo quando nós apontamos o dedo à organização, nós não nos podemos esquecer que estamos a apontar o dedo a pessoas. Porque por mais que haja uma direção, que haja uma equipa técnica, que existam os team leaders, estamos sempre a falar de pessoas. E obviamente que tudo aquilo que é condição de vida dessa pessoa de uma forma até mais holística, que tem a ver com as questões de saúde de uma forma geral e de saúde mental de uma forma específica, vão influenciar os níveis de motivação, de atenção, de concentração, de produtividade, criatividade, e todos esses aspectos são importantíssimos para nós termos um desempenho pleno, não é? Que é aquilo que, principalmente, as pessoas que constituem as organizações e que estão em cargos de direção ou de liderança esperam dos seus liderados. Ora, para isso acontecer, é preciso haver aquilo que se chama uma preocupação genuína com as pessoas e não só aquilo que eu chamo o trabalhar para o crachá. E o trabalhar para o crachá nós vimos imensos rankings, nomeadamente esta questão hoje em dia da felicidade, e só para esclarecer, eu vejo a felicidade muito no mesmo espectro daquilo que é a saúde mental. Porque não é possível nós termos bem-estar físico e emocional sem saúde mental. Portanto, a felicidade, em última instância, podemos-la ver nas organizações como algo que é promotor da saúde e especificamente da saúde mental e preventivo da doença. Portanto, se nós vivemos em ambientes, em contextos com relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais prósperos e tudo mais, obviamente que a nossa saúde mental fica aqui um bocadinho salvaguardada, não é? Porque nós estamos expostos constantemente a estímulos que desencadeiem essa mesma doença. E as coisas estão correlacionadas neste sentido. E eu, quando abordo estas questões nas empresas, chamo sempre a atenção para isto. Para além de ser uma moda e de perceber a importância do ponto de vista do marketing nas empresas, e daí surge esta expressão do trabalhar para o crachá, é preciso realmente nós percebermos que a felicidade nas organizações faz sentido não só do ponto de vista da empresa, mas também do ponto de vista da pessoa. Nós temos níveis elevadíssimos de ansiedade, de stress, de sintomatologia depressiva de uma forma geral associada às pessoas em atividade laboral, portanto, numa fase ativa da sua, profissionalmente ativos. E temos outra coisa importantíssima, que são taxas de suicídio elevadíssimas, principalmente em faixas etárias, que são as pessoas que estão a entrar neste momento nas nossas organizações. Portanto, são os nossos colegas de trabalho, quem se senta normalmente ao nosso lado, ou neste momento quem está do outro lado do ecrã a trabalhar connosco. E a responsabilidade social das empresas não tem só a ver com fazer a caridadezinha irmos fazer recolhas de alimentos e dar aos pobres. Isso é tudo muito importante, obviamente que isso é importantíssimo, mas é preciso começar por dentro. E muitas das vezes existem estas carências internamente junto daquelas que são as pessoas que trabalham connosco e que conjuntamente formamos aquela empresa. Por isso é preciso estar atentos a estas questões e perceber que muitas das vezes promover a saúde mental não é só vem cá um psicólogo uma vez por semana, quem quiser pode lá e falar com ele. Isso é aquilo que eu chamo de facto de varrer o problema para baixo do tapete, porque assim ninguém vê, mas parece que está resolvido, não é? E acho que é aquilo que temos estado a fazer. Portanto, eu concordo com a Teresa quando ela diz que pois agora está à vista de todos, não há hipótese, não é? Agora já não há tapete, porque saímos todos do escritório
Então cada um foi para a sua casa, trabalhar muitas das vezes em cima da própria mesa de cabeceira, como eu tenho infelizmente conhecimento de algumas situações, e portanto deixou de haver o tapete do escritório para pôr estes problemas lá de baixo, agora está à vista de todos. Mas como falávamos ontem, Inês, creio que há um longo caminho a fazer no que diz respeito à literacia em saúde mental. E obviamente que as empresas são um local importantíssimo para se desenvolver essa literacia em saúde mental, porque muitas das vezes não se fala não só pelo estigma, mas fala-se ainda por algum desconhecimento. As pessoas ainda acreditam, e principalmente alguns ramos de negócio, então infelizmente tenho-me deparado, em que as pessoas quase que acham que é normal andar-se sempre a correr, é normal fazer horas extra, é normal não haver sempre prazos sobrepostos com prazos, é normal não conseguir uma satisfação daquilo que se chama o equilíbrio. Eu não sei muito bem se há um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, porque nós somos sempre uma única e só pessoa, mas se calhar é muito mais substituirmos a palavra balance por blend, não é? Porque existe de facto aqui uma combinação e uma conjunção, mas seja como for, é preciso desenvolver muito trabalho nesta área da saúde mental, especificamente nas nossas empresas. Como é que então, e aqui posso dizer que é um bocadinho a todos os que nos rodeiam, portanto, como é que podemos reconhecer estes sinais de alguém que está na beira de um burnout, alguém que eventualmente se sente desconfortável em determinada situação, portanto, como é que podemos estar atentos a nós e também aos outros, tendo em conta também este distanciamento que nos foi colocado devido à pandemia? Paulo, como é que podemos notar isto? Como é que podemos notar? Se calhar é começando por como é que o trabalho está organizado, começar por perceber como é que a estratégia e os objetivos são comunicados, clarificados, dissecados para as pessoas de uma forma que sejam apreendidos por elas, que elas se apropriem dos seus significados e conseguirem contribuir para um todo, sabendo que o estão a fazer e não cumprindo um conjunto de atividades que podem ser mais ou menos controladas. Portanto, quando estamos a falar deste tipo de ações, que é garantir, e o garantir não eu faço isto e portanto já está, é procurar garantir que as pessoas das organizações que nos locais de trabalho têm, no fundo, os meios para se desenvolverem enquanto pessoas e pessoas enquanto profissionais nesse tal self, na sua identidade. Isto tem muito que se lhe diga, porque dar os meios às pessoas para elas se desenvolverem não é dar-lhes 40 horas de formação check por ano. Por exemplo, prática redundante no nosso meio. Mas também não chega só dar os meios às pessoas para elas se desenvolverem, deixando-nas sozinhas nesse percurso, sustentado às vezes até algum paternalismo por parte das empresas. Portanto, eu diria que é começando e, sobretudo, pelas lideranças, pelas pessoas que têm responsabilidades por organizar o trabalho dos outros. Quem são estas pessoas? Porquê que se achará? Porquê que se achará que só porque eu fazia bem algo técnico da minha área, que se de repente fico com a responsabilidade de gerir equipas, que eu sei fazer, só porque era muito bom na área técnica. Portanto, tem que começar por este lado de desenvolver por via científica. E quando digo científica é demonstrativa da eficácia desse desenvolvimento e não, enfim, outras coisas que para aí populam e que muitas empresas compram porque isso também apazigua as consciências.
desenvolver estas pessoas, porque sim, numa lógica sistémica e numa lógica de chegar a muitos mais com recursos que sabemos que são limitados, porque são sempre limitados, mas no nosso país, que não é um país rico, ainda serão menos, e porque também a literacia é menor, menos se coloca a esse nível, desenvolver as lideranças. Para quê? Para que elas sejam, de facto, capazes de desenvolver as pessoas que coordenam, eventualmente. Portanto, estamos a juntar os meios às pessoas para elas se desenvolverem enquanto profissionais, para se sentirem competentes. Não é para alguém lhes dizer se elas são competentes ou não, é para os próprios se sentirem competentes. Desenvolvendo, então, as lideranças para que sejam capazes de serem autonomizadoras, de darem o tal suporte para desbloquearem estes processos que cada um de nós tem. Todos nós temos essa capacidade. E, claro, promover as relações e a conexão, que são um grande desafio, quando, enfim, hoje muitos de nós estarão ou experimentaram esta realidade de teletrabalho, uma realidade um bocadinho estranha, porque não é propriamente na modalidade de teletrabalho que já existia, mas contextos muito pobres em termos de relações pessoais nas empresas já aconteciam, e por isso havia o falar no corredor, e o falar era quase sempre negativo, ou em torno da máquina de café, dissecando os últimos acontecimentos. Nem sempre as relações eram assim de tanta qualidade que existiam, mas pelo menos havia uma presença humana, havia alguém que era capaz de notar se eu corava, ou se estava mais tenso, ou se estava mais calado. Sim, é mais fácil perceber mudanças de comportamento nas pessoas quando as acompanhamos. Agora nós só vemos meios corpos. Eu só tenho meio corpo, eu não sei por vós, eu só vos vejo com meio corpo, e portanto torna-se muito mais difícil perceber sinais que evoquem mudanças de comportamento. E digo isto porquê? Porque é na mudança de comportamento das pessoas, subtis, às vezes, que podemos encontrar os tais sinais, Inês, que procuravas que eu dissesse. Mas isto não é uma checklist, porque não estamos a falar necessariamente de doença mental, nós estamos a falar de estados emocionais. Começa-se por aí. Nos locais de trabalho ninguém fica tchau, exaustão, mágica, burnout, tchau, fico com uma depressão. Isso não é assim. É algo que vai-se construindo. Portanto, acaba por ser aqui um acumular de muita coisa. E por acaso, nesse sentido, eu ia passar aqui só a palavra também ao Sandro, que te ia perguntar, portanto, como é que as nossas chefias, como é que podemos desenvolver essas lideranças? Mais estou a adorar a conversa, que é fantástica, da Teresa e do Liliana. Eu não acho que possa pôr chefias. Eu acho que está aqui um bocado confuso. Eu não passa pelas chefias. Eu acho que se vivêssemos sem estigma, e eu acho que o que tu estavas a dizer é que tu tens estigma da tua própria doença e estavas com medo de falar com a pessoa, a tua chefia, se calhar, não tem ferramentas para falar contigo. E tu, se calhar, vais perceber, ok, eu vou falar com quem? E depois aquela senhora, se calhar, vai dizer que eu sou maluca. E não passa pelas chefias, olha, passa por uma política de todas as pessoas perceberem que a saúde mental é uma coisa normal, ok? Pronto, passa um bocadinho por aí. Se a partir do momento que tu, quando tu vais falar com a tua chefia e assumires perfeitamente, olha, eu estou com um problema psicológico e eu preciso não sei quantos dias, com certeza que a tua chefia vai dar isso, ou então vai arranjar formas para te ajudar nesse processo. Portanto, dentro das empresas, não passa só, como vocês estavam todos ali há bocado a falar, ou sessões de sensibilização, e não, por exemplo, a Teresa estava a falar que nós não temos sintomas, né? Como é que a gente olha o sintoma de outra pessoa? Nós não temos que olhar. Essa pessoa que tem sintomas é que tem que verbalizar e dizer, olha, eu não estou-me a sentir bem, eu tenho que ir ao médico. Eu vou voltar a um caso muito simples. O manicômio é uma empresa. Pronto, é uma empresa social, começou com uma associação, é uma empresa social. E se calhar, porque tem 15 artistas com doença mental e depois mais 8 que são técnicos, mas se calhar também têm doença mental, ou uns também vão ao psicólogo, como é óbvio, né? Não há stress nenhum. E se calhar por sermos, ou por termos experiência mais como uma pessoa comum de doença mental, dentro da equipa, quando alguém se sente mal, a primeira coisa é que falar uns com os outros e vou ao médico. Pronto, e estamos a falar do manicômio, ok? Estamos a falar com pessoas que têm internamentos há mais de 20 anos.
e que tenha a capacidade intelectual de perceber que estão-se a sentir mal e que vão ao médico. Agora, isto não passa só pelas empresas, passa pelas pessoas que estão inseridas em empresas, não passa também só pela chefia. Agora, acho que se a chefia devia ter ferramentas, claro que sim, mas também a pessoa que não é chefia devia ter ferramentas. Portanto, não podemos, nem sequer culpabilizar, não é sensibilizar as ferramentas que a Teresa... A Liliana, és psicóloga? As ferramentas que os psicólogos... A Teresa, pronto, as ferramentas que os psicólogos dão, ou que os médicos dão, são importantes para o dia-a-dia. Não só nas empresas, como no dia-a-dia em casa, como um filho. Nem toda a gente sabe o que é uma dor de estômago fruto de uma reunião que é antecipada. Nem toda a gente sabe que não vai morrer com uma crise de ansiedade e que acha que é um ataque cardíaco. Mas, se calhar, enfim, se lhe dói um dente, pensou, se calhar vou ao dentista. Já aprenderam isso há mais tempo. O papel da literacia é que nós não podemos exigir que ela exista e exigir que as pessoas saibam simplesmente assim. Ela precisa ser construída. Também podemos exigir que as pessoas soubessem ler. Que soubessem. Mas elas vão à escola e aprendem. Portanto, da mesma forma que não devemos psicopatologizar tudo, nós não estamos a falar de categorias, e por isso eu não falei em nenhum momento de sintomas, falei de comportamentos. O comportamento é uma atitude de atenção ao outro, que é próprio de um ambiente que não é hostil, onde há seres humanos, onde há pessoas que se encontram. E por se encontrarem, reparam, estás diferente. O próprio podia não ter notado, o próprio podia não estar à vontade, porque tem o direito de não se sentir à vontade de partilhar, e de repente aquela pessoa é uma mão que lhe chega. Portanto, daí a qualidade das relações. Portanto, eu colocaria conversa zero em relação a sintomas, conversa zero em relação a nomes de doenças, e falaria antes sobre pessoas e sobre comportamento, e como é que as pessoas podem ter mais graus de liberdade. E os graus de liberdade vão muito para além do se ter um diagnóstico, de se ter condições, tem que ver com como, e porque estamos a falar de saúde mental no local de trabalho, como é que o local de trabalho não faz adoecer as pessoas. Ou como é que podemos remover este estigma, portanto, do problema, como a Teresa estava a dizer, não podemos olhar para isto como um problema ou um sintoma, mas sim, pudesse falar um bocadinho também sobre o manicômio e o objetivo do manicômio e como é que as pessoas são vistas dentro do manicômio. Como pessoas normais, como artistas, neste caso, são as pessoas de belas artes. Pronto, a função do manicômio, e no outro dia falávamos um bocadinho sobre isto, é dar atenção às pessoas, portanto, é perceber a sua identidade, que é muito importante no dia-a-dia. Perceber quem é a Teresa, perceber quem é a Liliana, mas perceber mesmo. Não é fingir que percebemos, não é fingir que ouvimos, não é só olhar porque só olhamos. E depois, sim, trabalhar o valor que essas pessoas têm e o valor que elas querem trabalhar até ao limite que querem trabalhar. Pronto. E ao fazer isso, estamos a empurrar a doença mental para o fim da lista do nosso trabalho. Portanto, o processo é muito simples. E no outro dia também falávamos sobre isto, como é que em pleno século XXI o dar atenção pode ser uma coisa de sucesso, né? Mas o facto é que cada vez mais o precisamos. Nós infelizmente, falamos mais, ouvimos muito mais o nosso umbigo do que propriamente a outra pessoa. E acho que é importante, tanto nas empresas como onde quer que seja, numa relação pessoal ou até num próprio chat, que as pessoas ouçam um bocadinho mais as outras. E é aqui que o manicômio funciona um bocadinho. Ouvir, perceber e depois potenciar ao máximo tudo aquilo que eles quiserem, dentro dos limites que eles quiserem. Portanto. Mas o manicômio não é só uns a trabalhar, outros a produzir, ok? Todos, mais uma vez, é uma empresa e todos trabalham para a própria empresa da mesma forma. Portanto, os artistas do manicômio têm o direito, a liberdade. E, aliás, nem sequer dizemos isto, não é? Direito à liberdade. O ambiente, as pessoas vão ter connosco, os artistas vão, promovem novos projetos, novas ideias, novas evoluções, novas metodologias dentro da própria empresa, dentro do próprio manicômio, sem imposição, sem sugestão. E, mais uma vez, porquê? Se calhar isto também é importante para as empresas. Nós não temos paredes.
Portanto, nós trabalhamos ao lado uns dos outros. Não há uma hierarquia, é uma hierarquia horizontal. Portanto, mandamos todos ou não manda ninguém, ou não há essa coisa, né? Pronto. Ouvimos uns aos outros. Tratamos todos por tu e temos sempre a vantagem de poder dialogar quando queremos e sem problema. E não temos medo de dizer que temos doenças, ou não temos medo de dar novas ideias, não temos medo do não. Pronto, usamos uma linguagem sempre muito positiva, porque eu acho que nós todos hoje em dia temos que usar uma linguagem positiva, acho eu, é a nossa filosofia de estar na vida também. E temos muitas responsabilidades, né? Sendo um projeto de saúde mental em Portugal, onde temos e com uma monta muito grande e com muita gente a trabalhar há muitas frentes e também a trabalhar também com empresas, temos muita responsabilidade do trabalho que sai dali feito. E todos nós temos a noção que o trabalho que sai dali não pode ser mau e o trabalho que é feito e é mau não vai sair dali. Portanto, e tudo isso é de uma liberdade e de uma autenticidade e uma honestidade muito grande. Eu acho que quanto mais honestos nós formos em processo laboral, na vida toda, né? Mas agora estamos a falar do processo laboral em empresas, mais facilmente as coisas resultam. E é um bocadinho isso. Portanto, o manicômio é um pouco isso. Depois fazemos vários trabalhos para as empresas, né? Com as marcas e com as sociedades sociais, mas isso acho que é o assunto que vamos tomar mais à frente, não é? Ou podemos já falar sobre isso, não sei. Podemos já falar sobre isso, sim. A Liliana há bocado falou uma coisa muito que eu concordo perfeitamente. Os team buildings para as horas pobrezinhos e pintar a casa de azul e o povo ficar com fome o ano inteiro é uma treta, não funciona, é uma parvoíce de pecado, é uma estupidez, é o que vocês quiserem chamar. Para mim, é zero. Pronto, eu acho que na responsabilidade social de uma empresa que faz com outros projetos, acho que tem que ser constante e diário, constante. E sempre a pensar naquilo, pronto. Não me faz sentido... E agora pensei que o Guilherme fugiu. Não me faz sentido coisas muito pontuais, faz-me sentido coisas continuadas e com proveito de ambos os lados, ok? Não me faz sentido ser só um a dar e o outro a não receber. Não me faz sentido que utilizem a saúde mental ou outro tema de responsabilidade social para promover uma empresa. Não me faz sentido isso. Faz-me sentido que, e eu vou falar do exemplo do manicômio, quando nós interagimos com marcas, seja, trabalhamos com a Arcádia, trabalhamos com a Mel, trabalhamos com... não me lembro, são algumas. Se nós não acrescentarmos... Pronto, propostas nós temos. Se nós não acrescentarmos valor àquelas marcas, valor criativo, ou valor artístico, ou valor humano, ou direitos humanos, não vamos atuar na marca. Se a marca não é para nós como valor, não vamos atuar com a marca. Não vamos fazer nada com eles, não vale a pena. Isso entra no campo da caridade, da ajudazinha, do pobrezinho, e no outro conversa que nós tivemos, e eu vou dar sempre este exemplo, se as pessoas quiserem sentir-se bem, a apoiar uma causa, o pirâmide mágico é muito mais barato, custa €1 e as pessoas sentem-se bem, e nós não queremos isso. Nós queremos que as marcas, quando trabalhem connosco, percebam que vão ganhar valor e vão ganhar dinheiro connosco. E vamos repartilhar esse valor, e vamos repartilhar esse dinheiro, e vamos partilhar esse posicionamento, isso tudo em conjunto. Claro, muito filtrado, sempre com uma linguagem muito positiva, nada daquela coisa de foi feito um chocolate, feito por maluquinho, nada disso, pronto. E o que nós fazemos aqui um bocadinho com as marcas, não é manipulá-las, mais ou menos, não é manipulá-las, mas o nosso cunho está muito presente na nossa intervenção. E eu dou-vos o caso da Arcádia, que é uma marca com uma cabeça, olha, com uma ótima saúde mental e intelectual, que permitiu que nós fizéssemos uma proposta completamente diferente de tudo o que eles tinham. Desde mudar o chocolate, o formato, desde mudar o sabor, a embalagem, até o próprio logotipo da Arcádia nós mudámos. Pronto. Mas, mais uma vez, sempre com aquela coisa de eles vão ganhar X, nós vamos ganhar X, eu estou a ganhar valor, nós estamos a ganhar valor. Só assim que me faz sentido que a responsabilidade seja feita. Mas antes de fazer a responsabilidade cá para fora, eu acho que era importante fazer a responsabilidade dentro das empresas, não é? Pronto. Eu vou dar sempre aquele exemplo do avião vai cair e as indicações temos que pôr primeiro a máscara a nós, antes de ajudar os outros a pôr a máscara aos outros. Acho que fazia mais sentido primeiro ter uma empresa limpa de preconceitos e que permita uma chefia horizontal e que alguém que tenha uma doença, que não tenha qualquer tipo de problema em
pôr-se em cima do banco da empresa e gritar a toda a gente, eu tenho uma depressão, pronto, e toda a gente bate palmas, boa, vai ao médico e tal. E depois atuar cá fora. Isso é a minha opinião. Já estou-me aqui a esticar bastante. Acho que a Teresa e a Liliana têm mais para falar. Eu ia passar aqui para a Liliana também, e depois a Teresa também participa no tópico, por favor, que é, então, e quais são os principais, digamos, problemas que as empresas causam eventualmente nas pessoas? Portanto, normalmente as empresas chamam quando a própria empresa tem algum problema administrativo ou de gestão de pessoas em mãos. Normalmente relacionado ou com as questões da motivação ou da produtividade, portanto não é propriamente porque nós sentimos que as nossas pessoas andam um bocadinho tristes, nunca ninguém me chamou porque acharam que as pessoas estavam tristes ou com algum problema de saúde mental. Normalmente as empresas chamam porque a própria empresa é que tem um problema e muitas das vezes o que acontece é que esse problema é decorrente de outras situações, nomeadamente questões de relacionamento interpessoal, como a Teresa também já falou, que é o principal motivo pelo qual as pessoas saem das empresas. Grande parte das empresas com as quais eu trabalho são empresas tecnológicas e neste momento estão a braços com um problema de atração e de retenção das pessoas que já têm. Portanto, muitas das vezes isto não tem propriamente a ver com uma questão de saúde mental, se bem que são os tais fatores que acabam por estar incluídos dentro daquilo que é chamado o salário emocional, que contribui depois para que uma empresa seja realmente atrativa para eu desejar trabalhar lá. No fim de integrar essa empresa, manter-me a fazer aquilo que estou a fazer com as pessoas que estou a fazer, sendo liderado pela pessoa que estou a fazer, então desejar sair para uma outra empresa. E isto tem impactos diretos na própria saúde financeira da empresa e esse acaba por ser o motivo pelo qual eu sou chamada e não propriamente por esta falta de engagement ou pelo menos por um baixo nível de envolvimento das pessoas com a própria organização. Contudo, aquilo que tem acontecido, e principalmente durante este último ano e meio em que tivemos em pandemia, aquilo que eu fui claramente percebendo é que as empresas que já tinham, do ponto de vista estratégico, uma política genuinamente preocupada e centrada com as suas pessoas, aquilo que nós chamamos as empresas humanizadas, tiveram uma capacidade de resposta muito maior. Porquê? Porque apoiaram as suas pessoas muito num papel e numa perspectiva preventiva também daquilo que é a saúde mental e não só no sentido de nós agora vamos aqui fazer uma série de coisas e como houve muitas empresas a fazer, vamos fazer muitas formações, vamos dizer que estamos a apoiar muito os nossos colaboradores porque estamos a dar muitas formações mesmo à distância, mantemos-nos todos unidos porque juntos somos mais fortes. Isso não funcionou quando disse não existia antes e foi claro isso durante o período de pandemia, principalmente durante a fase inicial de pandemia. Portanto, as empresas que já vinham a desenvolver esta cultura pró-colaborador tiveram depois uma facilidade muito maior em responder a esta necessidade de adaptação e de trabalharmos à distância, principalmente empresas que não o faziam, até porque os seus colaboradores acabavam por ter um nível de saúde mental, acho que podemos dizer assim, um pouco superior, porque esta questão de que a Teresa falava há pouco, de olharmos que estamos todos no meio de uma pandemia, e não somos só nós, não é só a nossa empresa, não é só o nosso país, é o mundo que está a sofrer uma pandemia. É uma sensação de falta de controle enorme. Não há nada que eu possa fazer para que a minha situação fique diferente, não é? Mas eu saber que tenho uma liderança, principalmente uma liderança direta, aquela com que eu me relaciono todos os dias, que me dá objetivos, que me dá planos e projetos de trabalho, sentir que me apoia neste processo, que está atenta, que desenvolve esta relação de proximidade,
te liga a perguntar como é que correu o teu dia, não é como é que correu o teu dia de trabalho, como é que foi os desafios que tiveste durante o dia, tens filhos, não tens filhos, como é que foi estar com os miúdos em casa, conseguiste encontrar um espaço adequado na tua casa para montar agora aquilo que é o teu espaço de trabalho. Como eu disse há pouco, eu tenho conhecimento de pessoas que começaram a trabalhar em cima da mesa de cabeceira, porque era aquilo que tinham disponível nas suas casas. Há internet disponível? Não há? Isso acresce valores no teu orçamento mensal? Não acresce? E, portanto, é nesta perspectiva que eu, quando falo de felicidade no trabalho, falo obviamente também da promoção da saúde, nomeadamente da saúde mental e da prevenção da doença, porque à semelhança da Teresa também acho isto muito mais interessante falarmos do que é que nós podemos fazer antes de estarmos todos em burnout, porque o burnout ou as perturbações de ansiedade ou até mesmo as depressões majores não surgem assim num clique, não é? Hoje estou super saudável e amanhã acordo com uma depressão, ou amanhã acordo com um burnout. Não é assim que acontece, não é? As coisas têm uma progressão. E se nós pudermos intervir para criar as condições ótimas para que isto não aconteça, é por aí o caminho, senão andamos sempre a trabalhar em contra-relógio. É um bocadinho como o nosso Sistema Nacional de Saúde relativamente à saúde mental. Estamos todos à espera que haja diagnósticos em barra de doenças mentais para podermos dizer, não, nós temos realmente muitos casos e, portanto, temos que criar aqui serviços especializados que apoiem a nossa comunidade nesse sentido. Não podemos estar a trabalhar sempre nesta perspectiva, não é? Porque, na minha ótica, isto não é viável. Nem financeiramente viável para o país, quanto mais para as empresas. Mas isto é a minha perspectiva um bocadinho mais pessoal. Inês, eu se calhar complementava aqui com um cenário, acho que é bastante diferente do que aquilo que a Liana referiu e se calhar contrapunha, que é os psicólogos não intervêm sem avaliar e, portanto, não recomendam nada às empresas. Não mandam dicas, não apresentam atividades. Isso será uma má prática. E a vantagem de contratar psicólogos é exatamente essa, é que pode-se responsabilizá-los e acontecem coisas se não for seguido aquilo que a evidência científica também demonstra que é eficaz. E no contexto organizacional, e a psicologia das organizações não é uma área emergente da psicologia, é uma área tradicional, nesse âmbito, o que se faz e o que eu faço, não é, seja no contexto organizacional, seja com clientes individuais, não é reagir àquilo que as pessoas formulam como sendo o pedido. E porque é preciso ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas pode ser aquele interlocutor naquela empresa que contacta, se for o caso de ter procurado os serviços de psicologia. E as empresas normalmente têm assim umas ideias, coisas que gostariam que acontecesse, porque já viram acontecer ao lado, ou porque têm um problema e querem que seja resolvido de uma maneira que acham que deve ser resolvido assim. Porque o primeiro passo é avaliar. O que é que significa avaliar? Conhecer, pôrmos-nos no lugar de quem está ali todos os dias, perceber por variedíssimas fontes qual é o problema, que é diferente de dizer um cliente quando me procura a dizer que tem uma depressão, eu não passo dali para, então vamos trabalhar a sua depressão. Eu quero perceber primeiro o que para aí aquela pessoa é uma depressão. Da mesma forma que para uma empresa, quando há um interlocutor diz nós queremos fazer aqui umas atividades em torno aqui para questões da motivação, ou estou preocupado com as pessoas da minha organização, estão um bocado isoladas em teletrabalho, eu quero perceber o que é que isso significa. E se possível, recomendar sim, percebermos melhor o que é que se passa, para depois sim podermos, porventura, se houver alguma coisa que possamos propor, realizar. E isso sim é fazer parte, tratar da saúde no âmbito da gestão estratégica e não com ações avulsas e simétricas e que são, no fundo, terrorismo interventivo, a propósito de eu tenho um saber que quero colocá-lo ali e acho que posso ajudar os outros. Pior do que tudo é nós achamos que podemos ajudar os outros. E há muito esta confusão, às vezes ainda persiste, que é isso que os psicólogos ajudam os outros de uma determinada maneira.
E por isso é que adoro ouvir, e ouvimos isso, que é, a minha esteticista também diz que também tem um bocadinho de psicóloga. Eu também, eu Não, é um consultório, sim. Só Fazer que as ela unhas. não é nada com intencionalidade, não é? Ela, se for preciso, até passa a mão pelo pelo e diz, pois, coitadinha. Ora, nas organizações também há muitos vendedores de banha da cobra que também fazem isso às empresas. Nada contra a minha esteticista, é um amor. Mas se eu partilho alguma coisa mais pessoal, é por minha conta e risco, não é? O que é bastante diferente quando lidamos com profissionais que têm uma deontologia e que podem ser responsabilizados por aquilo que fazem. As organizações, essas entidades abstratas que são pessoas, exigem também essa responsabilidade. Por isso eu colocava esta ênfase na boa prática, que é avaliar, ou seja, perceber de facto por meios científicos o que é que se passa, o que é que quer dizer este problema que esta empresa está aqui a dizer que tem. A seguir, o que é que eu posso fazer que a minha ciência informa e que assegura que aquilo que eu faço na empresa X não é diferente no sentido da prática na empresa Y. É porque depois, a verdade é que depois o que acontece não se deve a nada. Ora, por via científica, conseguimos de facto intervir organizacionalmente, não pelas franjas, não simetricamente aos pedidos que as pessoas precisam, e sim, um local de trabalho saudável é aquele em que todas as pessoas que constituem, que fazem parte daquela comunidade de trabalho, se envolvem para que aquele local seja um local de trabalho de facto saudável. E o que é que significa um local de trabalho saudável? Só lembrar isto. É um espaço onde cada um pode inclusivamente dizer que não se sente bem. Por exemplo. Ainda que... O manicômio? Estás a falar sobre o manicômio, é isso? Só para saber. Promoção ao manicômio. Ou sítios destes, não é? Porque também ninguém anda a gritar por aí, eu tenho diabetes, Não, as pessoas também não andam a gritar as suas condições de saúde. Mas é importante lembrarmos desta dimensão, que é o problema que ainda persiste na nossa sociedade relativamente à doença mental. É esta ideia de que temos que estar sempre bem, que temos que ser bem-sucedidos e que existem trajetórias, algumas, tipo um portfólio de trajetórias que podemos seguir para que isso aconteça. E a vida é feita de descontinuidades pessoais, antecipáveis ou não, e essas descontinuidades fazem parte da vida, tal como a morte faz parte da vida. E a propósito da pandemia, houve alguns de nós, não tantos quanto se calhar nós pensamos, é que tivemos que nos confrontar, alguns já se confrontariam, mas confrontar que sim, nós morremos, nós podemos adoecer e podemos sofrer. Não foi tanto o medo de morrer, para muitos era até o medo de sofrer. E isso existe, esta estranheza, por um lado, que é, não existem portfólios de trajetórias de vida, e portanto ou encaixo naquilo ou não encaixo. A estranheza pode ser o facto de pensarmos que existem essas trajetórias e queremos encaixar-nos nelas à força. E quando nos queremos encaixar à força nessas trajetórias, pode acontecer esse tal sofrimento. Portanto, a propósito da pandemia, que nos confrontou com mais ideias sobre, minha amiga, tu afinal não controlas tanto quanto achavas que controlavas, que temos limites, muitos mais do que aqueles que gostaríamos de admitir, e que os contextos de trabalho também se humanizaram mais a propósito de algo que deixou de ser possível para as pessoas para se esconder. Portanto, mais do que falar de doença mental, falamos sobre as pessoas conseguirem ser. E ser é também no local de trabalho. E nós não temos que ser iguais em casa e no local de trabalho. Nós temos vários eus dentro de nós e isso é perfeitamente saudável que assim seja. Mas que possamos ser. Tudo o que pudermos ser, que sejamos, e nem todos os ambientes de trabalho permitem isso. Nos deixam, sim, é verdade. Aqui nós já temos uma questão aqui que é da Camila Reis, que acho que até já respondeste um pouco, Teresa,
que é, portanto, na vossa opinião, quais são os principais pontos que devem ser observados pelas empresas ao contratar parceiros que ofereçam serviços ou de terapias ou programas de bem-estar emocional aos colaboradores? Porque o que não falta agora são histórias de pagamos subscrição ao Headspace e, portanto, para aquelas apps de meditação, a hora do yoga, portanto, há aqui uma série de coisas, mas que pontos é que devem ser observados? Portanto, aqui esta é a questão da Camila. Vou pegar respondendo a isso e pegando naquilo que a Teresa disse, porque é isso mesmo, as coisas, não é só nós olharmos para o vizinho do lado e fazer-se. E acho que esta questão que a Camila coloca é um bocadinho nesse sentido. As empresas estão todas a fazer coisas, essas coisas surgem depois associadas ao próprio marketing da marca da empresa, e nós vimos aquilo, parece que tem uma vista bonita, não é? Porque é aquela açãozinha social interna que é o que passa para fora, assim, olha que gira, que querida, que fofinha é esta empresa, que cuida dos seus colaboradores, porque uma vez por semana tem uma aula de yoga. Aquilo que é o trabalho também da Happiness Factory, nós seguimos muito este modelo científico que a Teresa também estava a falar. E não é possível fazer intervenção sem fazer primeiro uma avaliação. Então, aquilo que eu recomendo, respondendo aqui à Camila, é, antes de a empresa investir budget em açõezinhas deste género, e eu não tenho nada contra, que fique claro que eu não tenho nada contra a team buildings, yogas, meditações e coisas assim. Não tenho rigorosamente nada contra isso. Isso até é, em determinada fase do processo, bastante promotor de bem-estar e felicidade em contexto de trabalho. Agora, para começar, não vamos simplesmente pegar nestas ideias que outras empresas já fizeram e já divulgaram no seu marketing cá para fora e vamos simplesmente replicar isso na nossa empresa. Vamos ser um bocadinho mais inteligentes do que isso e vamos perceber quem é que são os colaboradores que constituem a nossa empresa. E para isso ser feito, é necessário fazer uma avaliação interna. E quando eu digo avaliação interna, não estou a falar de um questionário super, hiper, mega intensivo, em que as pessoas são ali esmiuçadas sobre tudo e mais alguma coisa. Muitas das vezes, isto é uma questão até mais informal, pode ser feita entre os team leaders e os seus liderados diretos e perceber-se claramente quais é que são os interesses e necessidades dessas pessoas. E com base nisso, identificam-se então quais é que são as formas de fazer, de responder a essas necessidades e esses interesses dos colaboradores em contexto de trabalho. Porque assim nós depois já podemos dizer que as coisas funcionaram ou não funcionaram porque fizemos isto ou aquilo. Porque se nós não fizermos esta avaliação inicial, nós vamos andar sempre a fazer coisas aleatórias, tipo random. Hoje vamos fazer um yoga porque é giro. Houve uma altura em que estava na moda os sunset parties, então começou tudo a fazer sunset parties. Depois começou os almoços com os CEOs, toda a gente ia almoçar com o CEO, mas ninguém falava com o CEO. Então, mas afinal isto serve na realidade aqui. O que é que nós estamos realmente a querer com estas iniciativas? E é por aqui que nós temos que começar. Portanto, respondendo à Camila, conhecer bem os colaboradores, perceber bem quais é que são os seus interesses, as suas necessidades e explorar com eles, integrá-los nessa resolução. Não é agora vamos fazer isto porque é muito giro. Não, é agora vamos fazer isto porque fizemos uma avaliação interna na empresa, percebemos que existem estas questões, percebemos que a forma de responder a isto para os nossos colaboradores faz mais sentido é esta, então em conjunto vamos dinamizar isso. Mas eu diria outra coisa, mais importante do que fazer coisas é sermos. E o sermos é sermos cooperantes, é termos uma equipa que se apoia, é termos um líder que em vez de ser o chefe, dá o exemplo por esta ajuda e por esta cooperação, onde existem relações de confiança, onde esta segurança psicológica se sente, e isto é trabalhado com um investimento de 0 euros.
E é isso que nós precisamos desmistificar. Portanto, contrariamente àquilo que às vezes as empresas acham, ou pelo menos as empresas com que eu tenho contactado acham, que é preciso ter um budget imenso para investir, porque estas coisas exigem muito dinheiro, porque são as lembrançazinhas da Páscoa, é o cabaz do Natal, é essas coisas todas. Se calhar menos bens materiais e mais bens humanos do ser na relação tinham um impacto maior, mas como as empresas muitas vezes também não sabem porque é que estão a investir nisto, a não ser para o crachá, a coisa perde aqui um bocadinho o impacto. Eu adicionava só para responder também à Camila, que as empresas procurassem saber quem são os profissionais que estão a apresentar aqueles serviços. Acho que fica aqui uma grande dica, só por aí, perceber o que é que se está a propor e com que base. Portanto, existe muita coisa, sim, mas é possível perceber quem de facto são os profissionais que têm competência para esse efeito daqueles que não o têm. Portanto, fica aqui a minha recomendação, porque naturalmente as propostas às empresas também devem ser catchy, com certeza, e nem sempre se consegue perceber o que há de facto efetivo naquela proposta. E, portanto, é preciso perceber quem está por trás, e perceber quem está por trás não é só saber se é a Joana ou se é o Pedro, é perceber que competências é que têm e que garantias é que dão. Vamos ajudar essas pessoas a sentirem-se mais confortáveis no espaço de trabalho. Em que sintam efetivamente que têm um colega que olha para eles e que percebe e que lhes dá atenção devida. Há bocado que todas estas ações que são feitas nas empresas, a Teresa e a Liliana, são por pessoas profissionais. Eu concordo, claro que sim, mas eu acho que estas ações têm que ser feitas com pessoas que têm experiência de doença mental, também presentes no espaço. Portanto, nós quando fazemos um programa anual e quem dá as sensibilizações são pessoas que têm experiência mental, eu acho um bocadinho prepotente às vezes, e não estou a falar do caso da Teresa e da Liliana, por amor de Deus, não me levem a mal, prepotente pessoas que nunca tiveram uma doença mental, agora vamos discutir o que é que sentimos profundamente sobre a doença mental. Portanto, quando o manicômio faz... Sim, Teresa. Como o manicômio faz, nós juntamos sempre técnicos da área da saúde mental, artistas do manicômio que querem falar da sua experiência e que querem dar a sua sensibilização e que responderiam a essa pergunta, Inês, muito melhor do que eu, o que tu acabaste de fazer. Mas também acho que é importante, sempre que existem estas ações dentro das empresas, não ser só pessoas ligadas à saúde mental, ou ligadas à área da saúde mental. Eu acho que é importante ter outras visões de pessoas que não têm nada a ver com isso, porque essas visões trazem-te um olhar não estigmatizante em relação às coisas. Portanto, a equipa técnica do manicômio é composta por jornalistas e por pessoas de marketing e pessoas de semiótica e de estética. Nós psicólogos só temos uma psicóloga, e temos um psiquiatra, mas que só lá vai quando Deus quer, e honestamente não é preciso, mas... essas visões, e eu falava isso no outro dia, essas visões são muito importantes por pessoas estigmatizadas, como é o meu caso. Trabalhei 22 anos no Júlio de Matos e aprendi muito estigma de como não falar, por vezes, com pessoas com doença mental. E essas outras visões permitem que tu penses e digas assim, ok, mas porquê ele tem razão, mas porquê que eu vou falar condicionado, sabendo que aquela pessoa tem ansiedade, não é? Portanto, eu acho que a resposta que o teu colega, acho que foi aqui foi o Gonçalo que fez, é eu responder da maneira que ele se sente mais confortável em responder. Não há uma técnica por trás, quer dizer, nós não o teríamos, nós não o faríamos desse cuidado. Um cuidado humano de falar com uma pessoa de uma forma humana e não olhar para ela como uma pessoa com ansiedade ou com estigma associado a uma doença mental, e agora tenho que falar com ela com muito cuidado porque ela vai se passar e vai-me partir 3 computadores e 2 impressoras. E isso é muito curioso no Júlio de Matos. Eu já tive várias vezes com sensibilizações para parceiros de saúde mental, parceiros que trabalham na área da saúde, empresas, também não posso dizer o nome, bem óbvio, senão nunca mais trabalho com eles, e nós temos um masterclass que é feito pelos nossos artistas, masterclass de pintura e masterclass de escrita criativa e também de cerâmica. E uma das pessoas que trabalhava em saúde perguntou-me: como é que você me garante, ok, que esses masterclass que são dados pelos artistas do manicômio se vão portar bem
e não vão ser violentos comigo? Como é que você me garante que as pessoas vão se comportar bem? Pronto. Eu respondi ao senhor, primeiro você tem que me garantir que não vai se portar mal, porque com esse discurso você não está bem, né? Pronto. E é isto que as pessoas têm, este estigma em relação à doença mental. Complementar o Sandro no sentido de não há só uma abordagem, pode haver várias abordagens, e aquela que o Sandro propõe aqui, com certeza, que é através de diferentes olhares de quem já viveu, olhares de quem contacta regularmente, olhares de outras disciplinas, de outras áreas, do mundo. No fundo é trazer humanidade aos locais de trabalho. No entanto, há algo que será sempre necessário que cada um seja capaz de fazer, que é contactar consigo mesmo quando vê o outro ter algo que receia. E quando nós vemos algo que receamos em nós, nos outros, nós queremos resolver rapidamente, queremos aquietar, queremos que aquilo desapareça. E isso inibe muitas vezes a possibilidade de estarmos com alguém. No entanto, a humanização pode ser tão somente, coisas simples podem ser difíceis, pode ser isto que é: reparei em ti, tens estado diferente do habitual. O que é que achas sobre isso? Reparei em ti, olha, estou aqui. Quer dizer, é a pessoa com quem estamos e vemos aquilo e olha, senti aqui agora uma coisa. Fiquei aqui a pensar, ontem fui para casa e fiquei a pensar em ti, não sei, o que é que me dizes disto? É agir, sim, como o Sandro está a dizer, com naturalidade, mas essa naturalidade só é possível se admitirmos para nós mesmos que aquilo que o outro ou a outra está a passar, eu também posso passar. Não é mais simples do que isto. Eu não tenho que ser responsável por ajudar o outro. Eu não tenho que ser o responsável por motivar a procurar ajuda. Eu posso ser só o colega de trabalho que vê a outra pessoa. E uma de responder a esta questão é ser pessoa com aquela pessoa. Não tens de ter respostas certas. Se conseguisses responder em 2 minutos, que a Mariana Moreno, da Pipe Drive, perguntou aqui se, tendo em conta a vossa experiência, que a saúde mental e o conceito de felicidade no trabalho é uma tendência que vem para ficar, ou acreditam que vai acabar agora no pós-Covid? Eu acredito que é para continuar. Aliás, eu acho que está agora a começar. A minha experiência é essa, porque a verdade é que o colaborador não tem sido o centro das empresas, não tem sido o centro das organizações. E esta perspectiva que nós começamos por partilhar no início, em que as empresas só existem porque existem pessoas dentro dessas empresas para as constituírem, precisa realmente de ser consolidada. E a ideia, muitas das vezes, e eu tive a possibilidade de, antes de trabalhar especificamente nesta área que trabalho agora, trabalhar com pessoas de uma forma mais geral, digamos assim. Ou seja, com o outro lado da pessoa quando já não está na empresa. E a verdade é que há muita tendência de nós nos queixarmos daquilo que são os nossos locais de trabalho, de atribuirmos culpas a tudo aquilo que é exterior a nós, portanto, não só aos nossos team leaders, mas aos nossos colegas de trabalho, ou ao próprio ambiente de trabalho, às condições físicas do ambiente de trabalho, ou aos hardwares e softwares que nos rodeiam. Portanto, a culpa é de todos. Toda a gente tem aqui um contributo na nossa infelicidade, mas a verdade é que nós precisamos todos ter um papel ativo nisto e portanto, as empresas não jogam no meio campo oposto das pessoas, muito pelo contrário, nós precisamos desmistificar isto. E, portanto, se já há coisa de meia dúzia de anos em Portugal se vem a falar desta questão da felicidade no trabalho, se houve coisa que teve um boom considerável a nível de tomada de consciência que de facto o caminho é por aqui, foi esta pandemia, porque o cuidado, a atenção que foi necessário ter para com os colaboradores e para que as coisas funcionem, foi muito maior. Se nós pensarmos do ponto de vista estratégico, foi isto que nós tivemos a falar durante esta última hora, conseguimos compreender isto facilmente.
As empresas que já tinham esta política e esta cultura pró-colaborador tiveram muito mais facilidade em reagir proativamente perante esta pandemia, todas as adaptações que foram necessárias fazer, e conseguiram fazê-lo de uma forma muito mais bem-sucedida. E mesmo aquelas empresas que não conseguiram dar a forma assim tão bem quanto isso, devido ao setor de negócio e às condições inerentes à própria empresa, nomeadamente a sua saúde financeira, em que houve essas situações, até nessas questões, a forma como estão a fazer o outboarding das suas pessoas é extremamente importante. Porque se o objetivo é recuperar, entretanto, essa empresa, ou seja, agora tivemos que reduzir pessoal devido à pandemia, tivemos os layoffs, tivemos aqui uma série de coisas, mas se o nosso objetivo é fazer crescer essas empresas de futuro, nós temos que garantir que neste momento temos uma atenção especial com as pessoas até no momento do outboarding, porque senão, o que é que aquelas pessoas que vão sair vão dizer aos seus familiares e amigos e colegas? Não vão trabalhar para aquela empresa, porque eu já lá trabalhei e não tive uma experiência emocional boa, nem senti psicologicamente seguro ao trabalhar naquela empresa. Não vão, eu não recomendo. E ter este NPS interno de um ex-colaborador tem um impacto brutal, principalmente se nós pensarmos que em Portugal temos principalmente pequenas e médias empresas. Então, é extremamente importante esta questão. E isto é só o início. E é o início porque vimos aqui numa situação em que nos obrigou literalmente a parar e a pensar nisto, nesta perspectiva. Ou seja, aquilo que nós já vínhamos a ver que acontecia na América e depois começou a ver principalmente na Europa, nos países do Norte, e que agora começamos finalmente a conseguir trazer para Portugal, leva tempo. E começamos então agora a perceber que, afinal, foi preciso uma pandemia para nós percebermos o quanto estas coisas não são utópicas, porque só um bocadinho em tom de desabafo, no início, quando eu comecei a trabalhar estas questões, veio muita pancadinha nas costas a dizer-me, Liliana, o assunto é giro, percebe-se a boa intenção e o impacto que tem, nomeadamente a nível da saúde mental, mas se queres ganhar e teres uma vida de sucesso, dedica-te a outra coisa, arranja um trabalhinho que não seja utópico. Basicamente foi isso. Tentaste que acabar por responder à questão. Estamos agora a começar e há um trabalho imenso para fazer nestas áreas da humanização das nossas organizações. E todos temos um papel importante. Há lugar para todos nestes setores. Concordo plenamente. Olhem, agradeço muito terem estado aqui presentes.